sou Cláudia Pfeiffer, sou pesquisadora no Laboratório de Estudos Urbanos da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e vou conversar com vocês um pouquinho sobre a leitura tomada discursivamente no espaço de escolarização, no espaço da escola, né? E para a gente começar a conversar sobre essa questão de pensar discursivamente a leitura, eu acho que é super importante a gente, antes de falar da leitura em si, falar um pouquinho dos pressupostos, alguns pressupostos básicos da análise de discurso, né? Então tem um lugar bastante importante para a gente, conceitual, da análise de discurso, que mostra que língua e sujeito se constituem ao mesmo tempo. Essa é uma formulação bastante importante feita pela Eni Orlandi, sustentada pelo percurso de leitura dela, pelos trabalhos do Michel Pechet, e que eu acho que é fundamental para a gente compreender a força da reflexão discursiva quando a gente pensa a questão da leitura. Por quê? O que significa a gente falar que sujeito e língua se constituem ao mesmo tempo? Justamente que essa relação ela é constitutiva. Então o sujeito ele só compreende as relações de sentido, as relações sociais, pela língua, pelo simbólico. E a língua se faz nessa relação com o sujeito. E é uma relação perpassada necessariamente, constitutivamente, pela ideologia, pela história. Essa é outra questão fundamental para a gente. Sujeito, língua e história se constituem ao mesmo tempo. E a gente não pensa a história do ponto de vista cronológico, de fatos, acontecimentos lineares. A gente está pensando a história como uma produção simbólica de sentidos que tem uma direção. Podem ter várias direções e algumas direções desses sentidos vão se configurando como evidentes dentro de condições de produção do sujeito e da língua. Então, para a gente isso é fundamental para fazer o deslocamento importante de não pensar a leitura como algo automático, como algo que pressupõe uma decodificação. Então, a língua não é uma codificação e a leitura não é uma decodificação. O que está investido em todo gesto de leitura? Né? E eu não tomo a palavra gesto aleatoriamente, estou tomando a partir de outra formulação de Eni Orlandi bastante importante, que é pensar o gesto de interpretação. Toda escrita é um gesto de interpretação, toda tomada de palavra é um gesto de interpretação. E a leitura é também uma tomada de palavra, é uma tomada de palavra do leitor frente àquilo que ele se expõe a ler. É um gesto de interpretação. Esses gestos de interpretação que sustentam as leituras possíveis são gestos que se dão na história, nessa relação intrínseca com a ideologia. E aí um outro ponto bastante importante da gente enfatizar é que ideologia não é uma falha do ser humano. Ideologia não é algo que precisa ser desfraudado. A ideologia é o próprio funcionamento simbólico do modo como o sujeito se insere na história. O que é a ideologia para análise de discurso? A ideologia é um processo por meio do qual determinados sentidos, determinadas direções de sentido ganham corpo, ganham evidência dentro das relações sociais. Então a ideologia não é um conteúdo, a ideologia é um processo. E é um processo constitutivo do funcionamento da língua, do funcionamento da linguagem. Isso tudo precisa ser levado muito em consideração quando a gente está no ambiente escolar. Por quê? Porque a gente não deve pressupor que ao colocar, né, ao nos colocarmos, seja como professores, né, seja na nossa vida cotidiana, com objetos a ler para nossos alunos, né, não pressupor que já haja uma interpretação, ou duas, ou três, a princípio, daquele texto. Nós, como professores, claro que dentro dos nossos gestos de leitura, nossos gestos de interpretação, temos uma relação com esses textos. No entanto, essas relações podem vir a se tornar outras de acordo com as condições de produção da leitura. O que a gente deve levar em consideração dentro das condições de produção da leitura? A história de leitura do leitor.
e a história de leitura dos textos, além de levar em consideração que os textos têm condições de produção para serem escritos. Então são vários movimentos que se dão ao mesmo tempo. Os textos já têm uma história de leitura, já se foi dito sobre esses textos algumas coisas, né? E a gente é afetado por essa história de leitura dos textos. A gente é afetado pela nossa história de leitura, nosso percurso diante de vários objetos que nós já nos colocamos a ler. E ao mesmo tempo, aquele texto é um recorte, é um momento de condições de produção do próprio gesto de autoria na relação com aquela escrita que produz aquele texto, né? E aqui eu estou pensando mais restritivamente o texto, né, escrito, o texto verbal, mas claro que a gente pode colocar essas questões para diferentes materialidades significantes, mas eu não vou me ater a essas outras materialidades, justamente, né? Voltando um pouquinho, né, para a questão da mais geral da análise de discurso, para a gente compreender também um pouquinho mais o que está implicado nessa questão da leitura, é importante, é fundamental a gente lembrar que a análise de discurso, quando ela começa a ser construída nos anos 60, dentro de um cenário intelectual francês, pelo Michel Pechet e vários de seus colaboradores, é um momento que esse cenário intelectual francês, europeu de uma maneira mais geral, está se perguntando o que significa ler na ciência. Então a gente tem um movimento mais geral, epistemológico, que deixa de tomar de uma maneira evidente a relação da interpretação e se pergunta o que significa ler. Então vejam que é muito interessante que isso está no bojo da própria condição de produção da análise de discurso. Então a questão da leitura já estava, não especificamente apenas, exclusivamente para análise de discurso, estava numa discussão intelectual maior, e Michel Pechet toma essa questão para tentar construir justamente um dispositivo teórico, por meio de conceitos, para se colocar a ler objetos de uma forma que não seja pressupor que a língua é transparente, e aí o código, a codificação, sustenta de maneira bastante forte esse pressuposto da transparência, e também que não seja ocultação. Então, o que o Michel Pechet vai mostrar para a gente? O que é importante é que a gente leve em consideração que todo objeto a ler, ele é opaco. Então, não é uma relação nem de decodificação, nem de desvelação, desocultação. É uma relação que leva em consideração que a língua é constitutivamente opaca, ela pode significar várias coisas, né? Ela pode produzir diferentes processos de significação, mas não qualquer coisa. Isso também é muito importante. É uma ênfase que a Neuroland dá em diferentes trabalhos dela. Não pode significar qualquer coisa, porque há a história, porque há o funcionamento da ideologia. E aí eu insisto, não como um defeito, né? Mas como algo que é constitutivo do próprio funcionamento da língua e, portanto, do sujeito, se a gente volta para aquele pressuposto que sustenta a análise de discurso, que língua e sujeito se constituem ao mesmo tempo. Então, é fundamental do meu ponto de vista, agora entrando para a relação, né, das práticas escolares, que o professor leve tudo isso em consideração e lembre disso também na sua tomada frente aos textos. Ele precisa levar isso em consideração, não só na escuta que ele precisa ter de seus alunos, né, frente às diferentes leituras que estão sendo produzidas, mas também diante de si mesmo. Por quê? Porque há condições de produção para a leitura do professor. E muitas vezes, seja o livro didático, ou sejam outros tipos de manuais sobre literatura, por exemplo, eles vão cerceando as possibilidades de leitura. Então o professor ele precisa estar sensível também a se autorizar a diferentes gestos de interpretação na relação
que ele vai construindo com a leitura. E, ao mesmo tempo, ser sensível, de modo a construir condições de produção, de escutar os diferentes sentidos que vão sendo produzidos dentro da sala de aula, que circulam na sala de aula e muitas vezes pelo automatismo, por um processo de autorização que é externo à própria sala de aula, em torno desses instrumentos linguísticos como o livro didático, os manuais de literatura, acabam se sobrepondo àquilo que está sendo produzido na sala. Esse trabalho de escuta não é um trabalho fácil de se dar, porque a gente precisa se colocar numa outra relação em que o imponderável, o imprevisível, eles se instalam, né? E, ao mesmo tempo, sempre levar em consideração que não é que vale qualquer coisa. Esses sentidos, eles estão sustentados nas condições de produção, e essas condições de produção precisam ser levadas em consideração, né? Como é que a gente pode mobilizar alguns conceitos importantes da análise de discurso para essa prática da sala de aula, né? Então, a primeira coisa é lembrar que não dá para separar o gesto da autoria de escrita do gesto de leitura desses textos que são postos a ler, né? Então, do mesmo modo que um autor necessariamente, ao escrever, ele pressupõe um leitor virtual, o leitor, ao se colocar na relação com esses textos, ele tem que lidar necessariamente com a relação com esse leitor virtual, sendo coincidente ou não a posição leitor que ele constrói para si frente a esse texto. Então, essa relação entre o leitor virtual e aquela leitura que acontece num determinado momento também precisa ser levada em consideração. Ela diz respeito às condições de produção da leitura, né? Uma outra questão bastante importante que Eni mostra em diferentes trabalhos dela é levar em consideração que todo texto tem memória. Como é que a gente trabalha com essa memória, né? Então, como é que a Eni vai mostrar isso na prática da relação com os sentidos, né? Com a atribuição de sentidos? Que você pode estar funcionando, que haveriam 3 tipos de funcionamentos na relação com a memória. Um funcionamento de uma repetição mnemônica, em que o sujeito ele repete como um efeito papagaio aquele sentido que se coloca, né, para ele, dentro de determinadas condições, mas ele não entra naquele sentido, aquele sentido não produz efeito nele mesmo, por isso a gente pensa isso em termos de efeito papagaio. Uma repetição formal, em que há um início dessa relação se estabelecendo, mas ela ainda é muito mecânica, então ainda há uma relação superficial com esses gestos que são estabelecidos, e aí sim uma repetição histórica, em que há condições de produção para que o sujeito se inscreva no sentido, se relacione simbolicamente com aqueles sentidos. Esse seria, né, dentro da análise de discurso, digamos, aquilo que a sala de aula deveria tentar proporcionar, que a repetição histórica ela se instale. E aí eu insisto, para o professor e para o aluno. Porque se o professor não se coloca nessa posição de atribuição de sentidos na relação com a sua história de leituras, com a história de leitura do texto e com as condições de produção da sala de aula, é muito difícil que ele abra condições para que o aluno possa se inserir nessa relação. Então isso é bastante importante, seja na relação do aluno com a escrita, seja na relação do aluno com aquilo que é dado a ler dentro da sala de aula. Acho que é importante observar que a relação com a leitura, ela não é uma relação que necessariamente seja exclusiva do ensino da língua portuguesa. Os objetos postos a ler, eles
eles transcendem todas as disciplinas, né? E aí isso eu acho que sustenta de maneira bastante forte aquilo que os parâmetros curriculares insistem, né, atualmente, que é ter uma relação transdisciplinar. Então, como é que essa relação transdisciplinar pode acontecer? Justamente, não necessariamente que o conteúdo das matérias sejam transdisciplinares, mas o modo de compreender o objeto que está sendo ensinado sejam transdisciplinares. E aí sim que as reuniões entre as diferentes áreas de ensino, elas possam levar em consideração as práticas científicas que sustentam aquele ensino. Então é tão importante quanto a gente conhecer a história da física e os diferentes conceitos que foram sendo construídos, como que a ciência sobre a linguagem tem uma história, porque isso se passa como se fosse muito natural, né? Como se bastasse saber falar para você poder falar sobre a língua, né? E que então todo mundo pode falar sobre a língua, né? Então tem algo que faz parte da história, né? Desses saberes sobre a língua. Há muitos saberes, há muita polêmica dentro das ciências da linguagem, né? Não é possível que dentro da sala de aula você traga todas as posturas, todas as posições. É preciso que você escolha um lugar, né, para você se ancorar e que você seja consistente com isso, sem que você traga para a sala de aula que essa é a única forma de você falar sobre determinado assunto, né, sobre determinada temática. Isso também é muito importante. É outro lugar muito difícil para a escola, para o nosso processo de escolarização de uma maneira geral. E que isso afeta também a própria divulgação científica. É como se na relação com a sociedade a gente só pudesse passar certezas absolutas, né? Como se de um lado a história não tivesse, se a ciência não tivesse história, e como se a ciência não tivesse polêmica. Quando ela está muito restrita a algumas áreas que a gente vê com bastante frequência, medicina, às vezes física, né? Às vezes até arqueologia, mas a área da linguagem não é um lugar que é tomado como um lugar científico, justamente, né? Então, levar isso para as outras disciplinas, para os outros professores, né? Que ler não é decodificação, é fundamental para a gente pensar a escrita da matemática, né? A leitura dos enunciados matemáticos, a leitura dos enunciados dos problemas de física, de química, que normalmente trazem bastante problema, né? Não é o conteúdo em si que é um problema, mas a maneira como você textualiza a relação com aquele conteúdo. E aí então isso não tem uma relação com o conteúdo, mas um modo de se conceber a leitura, né? E a escrita necessariamente, né? E a mesma coisa a gente pode pensar em termos de história, de geografia, enfim, de todas as disciplinas. Mônica Graceira Sopi Fontana, sou docente do Instituto de Estudos da Linguagem, na Unicamp, pesquisadora também. Trabalho com linguagem já faz bastante tempo, do ponto de vista da análise do discurso. E eu gostaria de falar hoje um pouco sobre a relação texto-discurso e principalmente sobre dois conceitos que eu acho que são muito úteis na hora de trabalhar com língua, linguagem e texto na escola, que são os conceitos de função autor e efeito leitor. São os dois conceitos que nos permitem analisar a prática de leitura de textos de diversa natureza, principalmente considerando a sua circulação social e o modo como os processos históricos determinam o funcionamento da significação. Então, em primeiro lugar, eu acho que o importante é pensar o modo como a análise do discurso se situa em relação ao texto. Para a análise do discurso, é fundamental considerar que os textos circulam socialmente e são produzidos historicamente. Então, o que nós encontramos no texto para uma análise específica já é fruto de relações sociais historicamente produzidas
e que são relações desiguais, que implicam relações de poder, relações de força e que estão necessariamente marcadas por questões ideológicas. Então, quando a gente se defronta com o texto, na nossa interpretação, a primeira observação que a gente faz é em que condições ele foi produzido. Isso significa pensar como esse texto, né, se relaciona com uma posição específica a partir da qual significa, e depois eu vou tentar explicar melhor isso, como ele está formulado, então a sua forma material, e como ele circula na sociedade. Então, constituição do sentido, que é se um texto é formulado a partir de um lugar específico na sociedade, por exemplo, do jornalista, do professor, um livro didático, se ele representa, por exemplo, pensando na escola, uma abordagem mais tradicional, uma abordagem que dialoga com pedagogias mais inovadoras. Então, o lugar a partir do qual o sentido se produz vai determinar o modo como nós vamos interpretar o funcionamento desse texto. A forma que esse texto adquire na sua formulação, isto é, se é escrito, se é oral, se tem imagem, se tem vídeo, e o modo como esse texto circula somente para um ambiente restrito, para a escola, para a sociedade de forma ampla, nas redes sociais, na televisão, como clipe no cinema. Então, circulação, formulação e constituição são importantíssimas para a gente considerar qual que é o modo de existência concreto desse texto na sociedade. Então, essa já é um primeiro ponto de partida no momento em que a gente vai considerar a leitura, né, de qualquer texto, e especificamente para o seu ensino na escola. Em relação a esse funcionamento social, pensando agora na constituição e formulação do texto, tem duas questões que são fundamentais. Esse texto é produzido por alguém, direcionado para alguém, né? E esse lugar a partir do qual é produzido e esse para alguém que é destinado aparecem representados no texto de alguma maneira. Aparecem representados imaginariamente. E essas marcas podem ser encontradas na textualidade. Isso nos ajuda numa análise. Quando a gente fala em função autor, a gente fala na relação necessária que todo texto que circula socialmente e que é produzido na história estabelece com uma função que tem que ser ocupada para que esse texto ganhe vida. Essa função autor, a gente chama de função porque é uma função que pode ser ocupada por diversos indivíduos. Então não é a Mônica, eu, né, em relação direta com o meu texto. É a Mônica em relação com o modo, né, de produzir texto historicamente para determinada sociedade. Eu não produzo da mesma maneira um texto para uma publicação numa revista científica, para um projeto de pesquisa, para escrever um e-mail a um colega de trabalho, ou uma mensagem do WhatsApp para meus amigos, ou quando eu mando uma mensagem para minha mãe. Eu sou sempre o mesmo indivíduo, mas a função autor que eu ocupo para produzir cada um desses textos é diferente. E isso vai fazer com que o texto ganhe uma forma diferente também. Então, a função autor, ela aparece refletida no texto, ela se representa e tem a ver com a forma que esse texto vai ter e com o modo como vai constituir aquele a quem se endereça. Nos exemplos que eu dei, eu não escrevo igual para uma revista, para um colega ou para minha mãe. Isto é, o modo como no texto se representa o outro a quem é endereçado essa minha linguagem, faz parte da interpretação. Então, a gente trabalha a função autor em relação com o efeito leitor. O que é o efeito leitor? É o leitor individual, concreto, né, que pode estar pegando esse meu texto nas suas diversos formatos e estabelecendo uma interpretação. Na verdade, é o modo como o texto, produzido a partir de uma função autor específica,
representa na sua materialidade um lugar para que o leitor específico, concreto, individual se identifique no seu processo de interpretação. Eu vou lhes dar um exemplo prático. Quando vocês contam uma piada, se aquele a quem vocês contam a piada não se identifica com o lugar que vocês deixam aberto no texto para esse indivíduo se reconhecer como leitor, ele não vai rir. E não vai rir ou porque não entendeu a piada ou porque não concorda com a piada. Então vejam que uma piada, para ser eficaz, ela precisa construir um lugar onde se projeta um espaço de identificação para o leitor, e essa identificação de cada indivíduo concreto com esse lugar que a piada deixa em aberto, que vai produzir o riso. Não. Se eu escutar uma piada machista, eu não vou rir, mas o meu colega talvez ria. Por quê? Porque ele vai se identificar nesse lugar aberto para uma leitura de uma piada machista com a qual eu não me identifico. E a relação de riso está justamente pautada por essa relação entre uma função autor, a posição ocupada por esse autor ao produzir o seu texto e o efeito leitor que esse texto projeta. Então vejam que às vezes a gente diz, bom, como funciona uma piada? Uma piada funciona de diversas maneiras. Tem uma parte que é textual, tem pistas no texto, seja ele audiovisual, somente escrito, que são os gatilhos, né, que a gente precisa interpretar para poder rir. Mas não é só isso, não é somente a formulação do texto na sua forma. É a relação que se estabelece entre uma função autor e um efeito leitor. É a relação que se estabelece entre uma posição ideologicamente marcada numa relação de poder e de forças na sociedade, a partir da qual a piada é formulada e faz sentido, e uma posição também historicamente produzida e ideologicamente marcada, na qual vai se situar um intérprete específico dessa piada e que vai permitir o não riso. Então eu acho que com esse exemplo mais banal, né, e rápido que eu estou tentando lhes mostrar, fica claro que o texto, na sua materialidade, nos fornece indícios da função autor e do efeito leitor, que estão os dois relacionados para produzir uma interpretação possível. Né? É nessa relação de identificação de um indivíduo com uma função autor, ao produzir o seu texto, e do indivíduo com o efeito leitor, ao produzir uma prática interpretativa, é nessa relação que o sentido vai vir à tona, que o sentido vai poder ser produzido, que uma interpretação vai poder ser formulada. É por isso também que diversos textos, né, têm diversas leituras, não tem uma leitura única. Então a gente às vezes se pergunta, mas como é possível que, sendo o mesmo texto, né, a leitura possa variar? Bom, a leitura pode variar porque, se é verdade que cada texto, né, nos dá pistas do modo como é feito o leitor, isto é, o lugar para a identificação daquele que interpreta, se é fornecido, é projetado, né, para uma possível identificação, nem todo indivíduo vai se reconhecer nele. Volto ao exemplo da piada machista. Então, a piada é a mesma, o texto é o mesmo, o efeito leitor que essa piada configura é de um certo tipo, mas se não há reconhecimento do indivíduo que interpreta nesse lugar que o texto lhe abre como expectativa de interpretação, não haverá uma interpretação lúdica, não haverá uma interpretação que produza o riso, haverá uma interpretação crítica. E ali que virá a crítica ideológica. Pô, mas como você quer que eu ria dessa piada? Ou você não sabe o que você está falando. Ou, de novo, com aqueles estereótipos sobre a relação homem-mulher ou qualquer outra coisa que possa ser dita ali. Então, eu acho que para o nosso trabalho com discurso, é interessante perceber que nós temos uma relação entre, por um lado, a forma material que os textos têm, o que implica tanto questões de escrita ou de oralidade, portanto uma relação com a língua e o seu modo, né, de aparição nos textos, mas pode implicar outras materialidades significantes, das quais outros colegas vão falar com vocês. Mas essa forma só significa materialmente por uma relação com a história.
E ter uma relação com a história significa ter uma relação com sujeitos que se constituem na história, que no texto aparecem representados como função autor e efeito leitor. Então, o texto em si é interpretado na sua forma, mas também no modo como se relaciona com o modo de produzir textualidade, que é a função autor, e com o modo de projetar para o intérprete um lugar de identificação, que é o efeito leitor. Na prática escolar, onde é que a gente vê isso materializado de uma forma mais evidente e que o professor pode trabalhar de uma forma bastante eficaz com os alunos? Se vocês pegam qualquer edição didática de uma obra literária, vamos supor aqueles títulos clássicos, né? O Machado de Assis, Casmurro, Dom Casmurro. Vocês têm edições da editora Ática, de outras editoras, destinadas para a leitura escolar. E o que tem essas edições que a diferenciam da primeira edição publicada por Machado de Assis, quando acabou a sua obra? Que essas edições escolares geralmente vêm com um aparelho interpretativo. Tem um prefácio, tem notas de rodapé que são acrescentadas pelos editores, muitas vezes tem um glossário no fim, às vezes vem acompanhadas por uma guia de leitura ou uma ficha crítica. Então vejam, vocês chegam na obra de Machado através de todo um aparelho crítico que o rodeia e que já propõe interpretações. Nesse jogo, vocês vão ver justamente essas relações. Quando eu faço um prefácio para uma obra literária que está destinada à leitura na escola, se vocês olharem com cuidado esse prefácio, vai ter claramente representado a quem está destinado. Colega professor ou caro aluno. Essa obra significa blá 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 blá, e aí começa a análise. Então já no modo de começar esse texto do prefácio, se situa essa relação entre o editor, que está ocupando uma função autor, mas que não é do escritor literário, que é daquele que edita uma obra para a escola. Então vocês põem essa obra literária circular em meio escolar, com as condições de funcionamento da escola em relação à interpretação, e isto se plasma, se evidencia em esse aparelho editorial que traz notas de rodapé. Vocês, como professores, nunca se perguntaram por que essa palavra e não outra tem uma nota de rodapé explicativa? Imaginem que o Machado de Assis não colocava as notas de rodapé, não as explicativas. Então, por que uma palavra X tem uma chamadinha e uma nota de rodapé aparece logo embaixo? É porque há lançado sobre a materialidade desse texto uma expectativa de interpretação em relação ao efeito leitor que é antecipado. Se eu considero que essa minha edição escolar é destinada a alunos de ensino médio, eu posso fazer como editor dessa obra para a escola uma previsão imaginária, portanto por antecipação, que esse aluno ao qual se destina essa edição específica da obra do Machado tem um vocabulário restrito, por exemplo. Então, o que vai fazer esse editor quando considerar que há palavras muito eruditas ou há palavras que são arcaicas, não são muito atuais? Vai colocar uma chamada de rodapé e uma explicação, ou um glossário. Ou quando se mencionam questões históricas ou personagens históricas específicas, nota de rodapé e se explica o que está acontecendo nesse momento, quem que era essa personagem histórica. Vejam que se vocês leem o texto, por exemplo, uma obra literária, ao avesso, em lugar de ler o texto do autor literário e considerar como marginais as notas de rodapé, vocês fazem a interpretação contrária, começam pelas notas de rodapé e se perguntam por que essa nota e não outra e onde que ela cai no texto, aí vocês vão perceber todo o funcionamento da prática de leitura do ponto de vista discursivo. Editar um texto para uma leitura na escola, por exemplo, implica todo um trabalho de antecipação. Quem é o autor? Quem é seu possível leitor? Quais serão as condições de produção dessa obra? Coincidem ou não coincidem com os dos leitores atuais? O que eu deveria repor em termos de informação para que essa leitura seja mais
fácil. O que empecilha a interpretação hoje daquele texto que foi escrito em outro momento? Deixam que todas essas perguntas que são feitas pelo editor de uma obra literária destinada à escola são as perguntas que todos nós professores nos fazemos quando vamos dar aula, né? Esse mecanismo de trabalhar, né, com um efeito leitor, isto é, antecipar o lugar onde aquele a quem eu me dirijo vai se colocar na sua interpretação. Fornecer pistas no meu texto para facilitar essa suposta interpretação me constitui também como autor, porque eu vou estar organizando o meu texto em relação a essa projeção antecipada que eu faço do meu leitor ou do meu intérprete, numa fala como a que eu estou fazendo agora. Então, vocês como professores têm essa experiência. Vocês organizam uma aula diferentemente para uma quarta série do que para um terceiro ano de ensino médio, mesmo que a matéria, em princípio, seja a mesma, a língua portuguesa. O que muda? Muda o efeito leitor que vocês estão antecipando. E isso faz com que mude o modo de ocupar a função autor. Eu vou produzir esse texto de outra maneira. Então, pensar a interpretação, pensar a leitura, né, no contexto da escola, por exemplo, do ensino, em relação a uma abordagem discursiva, é pensar nesse funcionamento, por um lado, do texto em relação às suas condições de produção, de que posição ele está sendo enunciado, né? Qual é a sua forma material e como ele circula na sociedade, e por outro lado, que tipo de relação específica, neste texto em particular que eu estou descrevendo e analisando, se representa em relação à função ocupada, né, pelo indivíduo para produzir o seu texto, a função autor, e aquele efeito leitor que o próprio texto abre por antecipação para que o indivíduo que interpreta em condições concretas possa ocupar, se reconhecendo, identificando ou rejeitando esse lugar previsto para a sua interpretação. Como eu já tentei mostrar para vocês, se há identificação e reconhecimento naquelas lugares que são projetados imaginariamente para mim por antecipação, eu coincido com a interpretação prevista desse texto, o exemplo da piada. Se não há identificação, eu rejeito esse lugar de interpretação que está previsto para mim. E isto vai dar lugar à diversidade de interpretações. São quaisquer umas? Não, porque nós temos o texto, e o texto tem uma forma e tem um modo de funcionamento na sociedade. Isso restringe as interpretações possíveis, mas nunca as leva a impor uma única interpretação. Se para um texto se postula uma única interpretação, isto já é feito num processo discursivo de silenciamento. Os textos não significam uma única coisa. Eles significam condições históricas de leitura. É produzir o efeito de homogeneização e de naturalização do sentido. Isto só é possível a partir de uma posição de poder. Uma posição que possa impor a sua interpretação a outras interpretações possíveis, que possa silenciar aquelas outras interpretações que não coincidem com essa que está sendo colocada como, entre aspas, a verdadeira. Então, do ponto de vista da análise do discurso, a gente vai trabalhar a relação, né, do texto com a função autor e efeito leitor, pensando nessa possibilidade polissêmica de interpretações possíveis entre um limite que nunca é a univocidade absoluta, isto é, todo mundo lê a mesma coisa, mas que também não é qualquer leitura aberta ao infinito, porque ali entram justamente as condições históricas de produção dessa interpretação. Onde está circulando, em que instituição, para que sujeitos que ocupam que tipo de função autor, que são colocados por antecipação em que lugar como efeito leitor, e qual que é a forma material desse texto. E, finalmente, quais são as possibilidades que a ideologia dessa formação social, dessa sociedade, abre como possibilidade de interpretação para esse texto nessa conjuntura histórica. É tudo isto que nós consideramos quando vamos trabalhar com leitura do ponto de vista discursivo.
E espero que com essa fala tão breve vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais como a gente faz isso. Eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui podendo falar um pouquinho sobre análise do discurso, sobre a própria prática analítica, que é sempre um desafio muito grande. Quero agradecer muito a Rosa e a Abel pelo convite, pela confiança da escuta, né? E espero de fato poder me fazer compreender um pouco melhor, que eu acho que também esse é sempre um desafio grande para nós na área da análise do discurso. Então, uma solicitação que foi feita mais especificamente pela Abel e pela Rosa foi falar dessa prática analítica em materialidades que não sejam apenas verbais, né? Então, eu acho que eu gostaria de historiar um pouquinho como é que eu cheguei a essa questão dessa formulação materialidade significante, que é uma formulação que me permitiu, de fato, começar a lidar melhor, né, com materiais que não se restringiam justamente a textos verbais. E foi justamente dando aula, tem uma formulação que foi sempre muito trabalhada pela professora Eni Orlandi e que é uma formulação que sempre me tomou bastante, que é pensar justamente o discurso como a relação da língua na história. E a partir do momento em que eu comecei a me debruçar sobre materiais, então que não eram só verbais, né, e principalmente comecei com documentários e depois também fiz algumas análises de filmes. Nesse momento, né, são dois, vamos dizer, né, são dois tipos de materiais que eu costumo analisar. Então foi falando justamente, né, sobre essa prática analítica em filmes e documentários, quando chegava justamente para dizer, então o discurso, né, que a gente considera a relação da língua na história, aí eu parava e dizia, né, justamente língua ali não era suficiente para falar de toda essa materialidade envolvida quando você tem um filme e um documentário. Então eu dizia, bom, comecei a, na verdade, tentar buscar uma formulação que pudesse ali estar no lugar de língua, pensando todo esse suporte, né, significante. E foi aí que justamente essa formulação materialidade significante irrompeu, né? A gente diz de onde veio isso. Ela irrompeu, eu comecei a usar e houve um certo momento que eu disse, não, quero formular isso melhor, quero pensar justamente isso melhor. Então, todo investimento foi, né, justamente para poder dar conta de pensar toda essa estruturação, né, esse suporte então, material, esse suporte significante. Então, justamente pensar, né, já essa dissociação que para a análise do discurso é tão fundamental entre significado e significante, né, como é que a gente vai entender isso? O significante, sempre esse suporte sobre o qual o sentido se produz. Então, para pensar justamente o suporte significante em diferentes materialidades, foi que eu, né, comecei justamente a trabalhar sobre essa formulação, a materialidade significante pensada, né, na história, e nessa também um outro termo que eu trouxe foi pensar a imbricação das diferentes materialidades significantes, porque justamente quando a gente trabalha com filmes e documentários, né, nós temos que dar conta, ou na verdade, né, para que a gente faça uma análise mais ampla, a gente tem que dar conta do verbal, da imagem e da sonoridade, a musicalidade envolvida, etc. Então, né, você tem aí justamente uma imbricação material bastante ampla e densa, né, para que a gente justamente possa se dar a prática analítica. Então, pensar justamente essa relação, né, da estruturação. E aí veja, né, quando a gente fala estruturação, né, na análise do discurso, a gente tem que lembra necessariamente essa relação posta pelo Péchet num livro, né, que é muito conhecido, muito citado e tomado na área,
Fica aqui uma indicação para quem não conhece, quem quiser conhecer um pouquinho a análise de discurso, que é o Discurso, Estrutura e Acontecimento, então do Michel Pechet, no qual o Pechet vai trabalhar essa relação entre estrutura e acontecimento, mostrando a importância justamente da gente pensar o modo da estruturação. Então é o modo da formulação, esse é um ponto que aparece sempre no início, quando a gente começa a trabalhar na análise do discurso, o como está formulado, o como se diz, né? Então o modo da estruturação, o modo da formulação, pensado justamente no acontecimento, né, da própria história, esse é um jogo sempre fundamental. Então, né, com esse trabalho justamente com essa formulação, né, da materialidade significante, produzindo sentido na história, eu acho que eu tive condições de, ao mesmo tempo, reiterar um ponto que para mim sempre foi muito importante, quer dizer, mostrar que o dispositivo analítico, discursivo, tal qual proposto pelo Michel Pechet, é um dispositivo que dá conta de outras diferentes materialidades que não sejam materialidades apenas verbais. E veja qual é uma questão fundamental nesse dispositivo analítico e que talvez seja um dos pontos que faz grande diferença em relação a outras análises, principalmente a análise de conteúdo, que é uma análise a qual a gente se contrapõe, né, discursivamente. A essa relação também trazer a questão da memória discursiva, pensar justamente então sempre a formulação frente a essa memória, frente ao interdiscurso, né? Então, se nós buscamos compreender sempre no funcionamento discursivo as posições de sujeito, né, que estão ali constituindo as possibilidades de dizer, essas posições de sujeito, elas estão, né, na relação com formações discursivas, que são recortes dessa memória discursiva, desse interdiscurso, né? Então, eu acho que, para mim, foi sempre um ponto importante justamente me debruçar sobre diferentes materiais, pensar a materialidade envolvida, as diferentes materialidades envolvidas nesses diferentes materiais e justamente me propor, né, me dispor a fazer análises nesse batimento estrutura-acontecimento, pensando sempre a relação formulação e memória discursiva, né? Então, o intradiscurso, né, remetido sempre ao interdiscurso. Eu queria aqui fazer pontuar uma questãozinha também que todo esse investimento de falar em diferentes materialidades significantes, há vários momentos em que eu vejo isso permitir uma confusão, que eu acho que é uma confusão redutora, então eu vou aproveitar aqui o espaço para deixar isso. Vejo muitas vezes essa formulação materialidade significante sendo tomada na mesma relação de materiais. Então, por exemplo, chamar um anúncio de uma materialidade significante, né? Chamar um filme de materialidade significante. Então, acho importante a gente aí mostrar que, por exemplo, quando a gente pensa, então, a relação da língua na história, né? E quando a gente diz que a língua é a materialidade do discurso, o discurso é a materialidade da ideologia, a língua é a materialidade do discurso. Se eu, né, justamente estou buscando pensar, né, para além justamente do verbal, ou seja, a língua aí não vai ser, né, a única materialidade envolvida, percebe que quando a gente fala da língua, pensando a língua enquanto materialidade, nessa perspectiva materialista, nós estamos pensando a língua enquanto, né, uma estrutura falha, né, isso é um ponto importante, porque ela, né, tem brechas o tempo todo que permite um movimento ali, né, mas a gente está pensando sempre esses elementos constituintes desse suporte material, justamente então que vai se dispor a acolher, na verdade, a produção dos sentidos, né? Então, isso eu acho que é um ponto importante para que a gente não reduza e não comece a bagunçar e tomar uma coisa por outra. Então, quando a gente fala quais são os seus materiais de análise, né? Então você pode tomar
textos de jornal, você pode tomar redações de alunos, você pode tomar então filmes, pode tomar documentários, você pode tomar uma música, você pode tomar uma performance corporal, percebe? E aí, nesses diferentes materiais, você vai ter diferentes materialidades envolvidas, né? Então, esse eu acho que é um ponto, é uma fineza aí teórica que a gente tem que ter o cuidado para não reduzir e, né, começar, porque é um termo muito, a questão da materialidade é muito difícil, né, no próprio dispositivo teórico-analítico. Então eu acho que é um cuidado justamente então para a gente pensar sempre, então quando eu penso materialidade, a questão dessa estruturação, né, que vai trazer esse suporte significante é fundamental. Então eu queria também dizer, né, que essa questão essa formulação materialidade significante, essa é uma formulação que aparece uma vez naquele texto da Eni, né, que vai tratar sobre o verbal sobre o não verbal, lá na revista Rua, acho que é a Rua 5, se não me engano, mas depois vocês podem... Sabe qual é? É especial. Não. Ah, não, é anterior, né? Lá atrás. Do verbal sobre o não verbal. Vocês podem até. Sim. Mas enfim, ele aparece uma vez lá naquele texto, mas parece que ficou lá. E eu acho então assim, é importante, né, quer dizer, ao mesmo tempo, não se trata da gente de estar aqui reivindicando a autoria da formulação, né? Mas eu quis de fato fazer um investimento muito grande sobre essa formulação, né, na decorrência, nas possibilidades de análise em todos esses materiais justamente, né, que não traziam apenas o verbal aí para ser analisado. Então, né, eu acho que assim, esse ponto, reiterando, né, o dispositivo analítico, né, discursivo, principalmente nessa relação entre intradiscurso e interdiscurso como fundamental para que a gente possa compreender no funcionamento discursivo essas posições de sujeito aí envolvidas, nessa questão também, né, justamente, como então lidar com outros materiais, né? Talvez isso... eu acho que aqui eu vou então retomar algumas análises nas quais eu acho que eu fiz um investimento grande, um investimento longo, e que foram me permitindo compreender de fato um pouco melhor mesmo esse debruçar, né? Me debruçar sobre essas questões. Porque é um outro ponto que a gente sempre diz, análise do discurso a gente aprende fazendo análise do discurso, né? Você pode ler todo o arsenal teórico, enquanto você não faz uma análise, você não tem aquilo de fato, né, os conceitos compreendidos e todo esse procedimento analítico também bem compreendido. Foram muito importantes para mim, o começo, na verdade, de todo esse meu investimento veio lá com Teresa, que é um documentário do Kiko Goifman sobre o presídio de Campinas, e também Boca de Lixo. Na verdade, o primeiro mesmo foi Boca de Lixo. Eu, né, então, fiz investimento em várias disciplinas, trazendo Boca de Lixo, aos poucos fui me aproximando. E tem um momento, eu acho que tem um ponto da análise do Boca de Lixo que talvez dê para esclarecer um pouquinho mais, né, esse fazer analítico justamente, principalmente no caso do Boca de Lixo, eu acho que eu consegui avançar um pouco mais em relação à imagem naquele momento, que foi pensar, né, então assim, muito tempo debruçada sobre o Boca de Lixo, que é então, não sei se eu já falei que é um documentário do Eduardo Coutinho, sobre, né, uma boca de lixo, um lixão do Rio, e aí vai na análise, volta o filme, vai para o filme, e aí fui capturada, na verdade, por uma cena, né, vamos dizer, na qual você tinha catadores debruçados pegando lixo. E foi quando de fato eu, né, assim, olhando para essa cena, capturada justamente num frame, né, quando eu prestei atenção nessa posição do corpo e prestei atenção também no entorno, né, desses corpos.
E aí o que nós vemos lá, né? E aí isso é uma regularidade em boca de lixo, né? Trazendo justamente essa posição catador. Você vê esse catador em posição de um trabalhador braçal, e aí você poderia parafrasear, né, o catador ali por um trabalhador braçal, trocando corpos, né? Só que o que aí você tem? Você tem esse entorno, que no caso ali, né, você pode pensar o fundo ali da cena todo, não desencontrando de toda a memória discursiva do trabalho braçal. Porque você tem um entorno de lixo que não te permite ou te faz perguntar o tempo todo o que estão fazendo essas pessoas. Né? Você se permite perguntar, posso dizer que elas estão trabalhando? Veja, e esse é todo o ponto. Então, qual é o sentido, né, que essa posição, esse modo de se formular o corpo ali naquela cena, como é que aquilo justamente, que sentido ele produz? Produz o sentido de trabalho, mas também produz o sentido de não trabalho, porque a nossa sociedade não aceita o catar o lixo como de fato um trabalho legitimado, né? Nenhum de nós vai dizer, não, eu estou me formando, estou me preparando para catar lixo, né? A gente não vai encontrar isso na nossa sociedade. Então, foi essa justamente, conseguir olhar para isso, percebe? Então, conseguir pensar o modo da formulação, ao mesmo tempo nessa memória discursiva, então, remeter a questão a uma posição que poderia significar trabalho, pode significar trabalho, mas ao mesmo tempo fica questionada frente a essa memória que esse entorno trazia, né? Porque eu tinha ali, na verdade, uma memória que me trazia um entorno que não coincidia com aquele. Então, esse jogo foi ao primeiro momento, acho que foi a primeira compreensão que eu tive da possibilidade de pensar a formulação na relação com a imagem, ao mesmo tempo a formulação pensada em termos de um intradiscurso na relação com a imagem, pensando a memória discursiva também. Quer dizer, se eu posso pensar a imagem nessa relação intradiscurso e interdiscurso, eu estou trazendo de novo a base, o fundamental do procedimento analítico discursivo materialista, e foi mais um passo que fez com que eu continuasse dizendo: o nosso dispositivo teórico, analítico, discursivo dá conta de diferentes materialidades significantes, dá conta de análises que não se restringam apenas ao verbal. E claro, quer dizer, foi um primeiro passo aí eu trouxe, agora falando especificamente aí da formulação na imagem. Eu inclusive gosto de usar o termo formulação pensando mesmo a imagem. Acho que, quer dizer, é uma deriva aí, mas é uma deriva que acho que faz sentido. Claro que tem, então, pensar de fato a imbricação, na própria análise depois que eu fiz, um investimento maior no conjunto do Boca de Lixo, tem aí o verbal, então tem uma questão verbal que aparece sempre. Veja, eu fiz essa análise especificamente pensando esse frame, nessa relação do corpo e tal, mas e a questão do trabalho, ela ressoa em todo o documentário, quando você tem os catadores repetindo o tempo todo, eu não estou roubando, eu não estou matando, eu estou trabalhando. Essa é uma formulação repetida várias vezes, e veja, não se trata justamente apenas de uma repetição quantitativa. Ela é ali uma formulação aí verbal fundamental. Por quê? Porque vai trazer esse mesmo lugar que a imagem aí traz, desse questionamento. O que estão fazendo esses catadores? Eles estão trabalhando? Então vejam como, de fato, reivindicar aquela prática como trabalho é alguma coisa que tem que estar contraposta a matar, roubar, que são extremos, são gestos extremos na nossa sociedade, para dizer, não, catar lixo é alguma coisa, pode ser algo digno, sim. Não é nem matar, não é nem roubar. Então vejam, a força justamente aí da questão, a força dos sentidos, pensado nessas condições de produção diferentes. Eu acho que também essa é uma análise que nos permite compreender melhor essa questão das condições de produção,
você tem então o mesmo gesto, uma mesma postura de corpo significada em condições de produção muito distintas, muito diferentes. Então, para a gente ver de fato a força do nosso dispositivo analítico discursivo, como trabalhar a questão da memória discursiva, sempre pensar as formulações e o modo da formulação frente a essa memória, a esse percurso de sentidos que vão constituindo a nossa sociedade e que vão justamente demandando interpretação dependendo da posição de sujeito que você tem ali constituída, né, e produzindo sentido, sendo demandado simbolicamente. Então, Boca de Lixo, de fato, ele tem uma marca para mim muito forte. Foi um investimento foi um tempão até que eu conseguisse ter esse olhar, né? Eu diria ali, né? Naquele momento, acho que para mim foi um olhar certeiro quando eu olhei e consegui enxergar aquela posição de corpo que destoava daquele fundo, daquele entorno. Falei, nossa, aqui, né, tem uma coisa importante, tá? E eu acho que então foi assim uma experiência muito importante para mim. Depois no Tereza, né, Tereza também eu me debrucei sobre o Tereza um tempão. No Tereza eu acho que eu consegui trabalhar também assim com algumas compreensões importantes essa relação do verbal e tinha a questão do verbal, das formulações, porque assim o Tereza tem um ponto muito interessante. Então, pensando em termos de regularidade, qual é a regularidade, né, que eu trouxe na análise do Tereza, pensando a questão da formulação verbal? Você tem histórias no Tereza, histórias sempre entrecortadas, né? Elas não têm nem começo nem fim. Então, você tem personagens que aparecem, né? Então a imagem de personagens que aparecem já contando histórias já começadas. Depois você tem né, tem a troca dessas personagens e então entram outras figuras e mesmo a tomada de rosto são tomadas muitas vezes entrecortadas. Tem só uma parte do rosto às vezes aparecendo, muitos rostos atrás de grades. Então percebe que esse entrecortar se dá em termos das histórias, que esses presidiários, que é outra coisa interessante, fica uma confusão muito grande entre o ficcional e essa realidade. São presidiários, mas são personagens também, né? Em muitos momentos a gente, enquanto espectador, se perde aí nessa relação. E além disso, então, trabalhando esses recortes mesmo, né, feitos em termos da imagem, do rosto principalmente desses personagens, feito em termos dessas histórias, eu consegui também ali no Tereza um momento da análise que eu acho que também foi uma compreensãozinha a mais, que foi a questão da prosódia, né? Tem um momento ali que eu analiso um trecho de uma das histórias contadas, quando justamente você tem um dos presidiários, personagens, aí trazendo, relatando o modo como de uma morte, do crime ali acontecido, numa prosódia que também se desencontra totalmente da gravidade dos gestos relatados, né? Você tem uma questão de morte, de crime ali posta, uma prosódia totalmente, né, inalterada. E foi também um ponto, então, isso tudo para dizer, né, essa busca em termos da imbricação material, de como você tem, então, conseguir, na verdade, compreender essa regularidade desses recortes que se dão ali no Tereza, em termos da imagem, em termos, né, do verbal, dessas histórias, e também, junto com isso, né, o modo como, num certo momento, você tem ali essa questão da prosódia, a questão da sonoridade envolvida. Então, assim, eu acho que é um caminhar que vem se dando, já são aí vários anos, acho que mais de 10 anos de investimento nessa relação com filmes e documentários. Tem o último trabalho que eu fiz, que está ainda gatinhando, mas que foi muito legal, foi analisar agora o Moonlight, né, que é o filme que ganhou o Oscar, melhor filme.
E no Moonlight, eu acho que eu assim, consegui dar alguns passinhos a mais também, pensando de fato essa questão da imbricação, né? Assim, a análise está num momento em que a questão da musicalidade, eu consegui tomar bastante a musicalidade enquanto efeito importante, né? Para pensar esse sujeito, né, que vai aparecendo, que vai sendo construído em Moonlight, porque assim, Moonlight você tem uma, não estragando o filme para quem não viu, mas você tem uma subdivisão nele, né, que é a personagem menino ainda, o Little, depois você tem esse personagem adolescente, que aí você tem o nome mesmo do personagem, que é Sharon, e depois você tem ele adulto Black, né? Então, aquilo ao mesmo tempo buscando o que une esses três momentos, esses três personagens que se fazem um só, pensando fortemente a questão da musicalidade envolvida. A música é muito forte, né, no Moonlight, é muito linda essa relação. Então, pensar o modo de estruturação todo do Moonlight está sendo, né, porque aí justamente eu comecei, fiz um tanto da análise, mas estou continuando, ver, né, justamente, ou seja, também, e olha, né, não tenho formação musical, mas pela pouca, né, assim, eu acho que conseguir trazer também elementos sem que houvesse necessidade de uma formação específica aí, mas claro que aí uma assessoria eu acho que vai ser fundamental e vai poder me ajudar muito, mas vejam como, né, dá para se debruçar mesmo, pensando o modo da estruturação e esse modo da estruturação fazendo sentido, né, fundamental nessa produção de sentidos, frente às condições de produção. A análise de discurso começou com o texto, de fato, né? Mas é um dispositivo riquíssimo, belíssimo, fortíssimo, e aí tem toda a nossa, né, paixão pela análise de discurso falando aqui, que nos dá a possibilidade de nos debruçarmos sobre materiais de uma complexidade material muito grande. E fica aqui o convite, né, para que vocês se arrisquem, se debrucem, que a paixão aí, o prazer é muito grande, a angústia nos acompanha o tempo todo, mas eu acho que quando a gente consegue chegar a compreensões, né, que consequentes em termos dessa relação de pensar o político no social, pensar esse conflito de sentidos, esse jogo de sentidos, que é isso, né? Quer dizer, nós enquanto analistas de discurso queremos desnaturalizar aquilo sobre o que não se pergunta, né? Então, uma das coisas que eu acho que a gente sempre reitera, se alguma coisa te permite dizer é claro que, desconfie disso, dê um passo para trás, respira fundo e diz, é claro para quem? Né? Então esse é todo o nosso investimento, desnaturalizar interpretações, fazer com que de fato a interpretação seja o grande mote analítico, né? Então tem uma fala que a gente retoma sempre, né? Vinda do Pechet, e aí o Paul Henry também eu acho que entra muito nessa história, assim, né? Negar a interpretação no próprio momento em que ela se dá. Ou seja, você considerar que uma interpretação, uma compreensão sua, é alguma coisa que vem a partir de uma determinada posição. Então, o nosso olhar do analista vai sempre pensar isso. Então, você não vai tomar a interpretação né, como algo nada mais a dizer, essa é a verdade, né? Nós nunca vamos trabalhar com o conceito de verdade, ou vamos pelo menos sempre dizer, há no mínimo muitas verdades, né, dependendo da sua posição. Aquilo que nos parece verdade é uma possibilidade, é uma interpretação frente a um conjunto, né, de posições muito distintas. Então, eu acho que é isso, né? É sempre o convite, o desafio, o prazer e a angústia junto de estar compreendendo um pouco mais sobre essa nossa sociedade, essas relações sociais que nos parecem sempre tão diretas, né? Sabemos tudo, compreendemos uma porção de coisas, quando na verdade é importante que a gente comece a relativizar o nosso olhar e dar consequência a uma outra questão na análise do discurso fundamental, que é
todos os elementos, então, na nossa sociedade, tudo está em relação a outros elementos, outras questões, outras perguntas, né? Então, o grande ganho, acho que nosso, enquanto analista de discurso, é conseguir chegar a novas perguntas, conseguir avançar nesse modo justamente, né, de fazer perguntas. Então, agradeço muito o espaço, espero poder ter trazido alguma coisa a mais aí para vocês.